Olá, meus queridos estudantes. Estamos aqui em mais uma videoaula em que vamos tratar de um tema muito importante, que é chamado de estatística, tá? E dentro de estatística nós vamos trabalhar e diferenciar três médias interessantes de tendências, chamadas de mediana, moda e média. Então vamos trabalhar essas três grandezas. Em primeiro lugar, o que quer dizer ou significa a palavra média? Quando falamos em média de termos, ou chamada média aritmética, na verdade, quando você tem números como 3, 2, 3, 4, 7, 8, e eu dissesse para vocês, e eu chegasse para vocês agora, e dissesse assim, ó, vamos agora pegar esses números aqui e vamos calcular uma média. O que seria a média? A média, na verdade, seria somar todos esses valores e dividir esses valores pela quantidade deles. Quantos números aqui eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5. Então, média, na verdade, é operacional, somar todos os valores e dividir pela quantidade desses valores. Então, nesse caso, eu teria 2 mais 3, mais 5, mais 7, mais 8, que no final daria 15, 20, 25, dividido por 5, que daria igual a 5 a média, tá? Bom, o que seria então mediana? Mediana é o número que está no centro, ou melhor, colocando ele em ordem, mediana é aquele número que está no meio. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 números. Quem é o número que está no meio? O 5. Nesse caso, a mediana é 5. E o que é moda? Moda é uma coisa que se repete. Eu tenho números que se repetem aqui? Não. Nesse caso, a gente não tem moda, tá? Moda seria o número que mais se repete. Nesse caso, nós não temos um número que se repete pelo menos 2 vezes. Nesse caso, não temos moda, tá? Então, a média é dessa forma que fazemos. Mediana é o do meio. E vamos agora mostrar mais alguns exemplos para vocês, tá? Observe agora o exemplo que eu vou colocar agora com esses números aqui, ó. 2, 3, 3, 5, 8 e 4. Eu quero, nesse caso aqui, calcular a média, tá? Como é que eu vou calcular a média nesse caso? Bom, a média seria, na verdade, eu pegar todos esses valores aqui, 2, o 3, o 5, o 8 e o 4, e dividir, tenho 3 novamente, tem dois números 3, né? Tem dois números 3, e dividir por, quantos números eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu ia dividir por 6, que é a quantidade de números. Na verdade, a média será 2 mais 3, 5, 5 mais 3, 8, 8 mais 5, 13, 13 mais 8, 21, 21 mais 4, 25. Então, seria 25 dividido por 6. Esse seria a média, tá? Se eu for dividir 25 por 6, vai dar 6 vezes 4, 24, para 25 sobra 1, desce 1, não tem mais o que descer, vírgula 0, 1 vezes 6, 6, para 10, 4, então aproximadamente 4,1 é a média, ok? Bom, então essa é a média. Agora eu vou querer saber quem é a mediana, tá? Então quem é a mediana? Mediana é o termo que fica no meio. Aí vamos colocar os números em ordem agora. Eu tenho 2, 3, 3. Depois do 3, aqui é 5, mas eu posso estar em ordem crescente. Quem é o número? Agora é 4, coloque em ordem crescente, tá? 5 e 8. Pronto, coloquei todos os valores que está aqui. Nesse caso, se for ímpar, o resultado da mediana é o número do meio. Se for uma quantidade par, eu terei que pegar os dois centrais, somar e dividir por 2. Vamos olhar? 2, 3, 3, 4, 5, 8, tenho 6 números. Então, eu vou pegar o meio. Se fosse ímpar, a resposta já era o meio de cara. Mas como é par, eu pego os dois, então a mediana vai ser quem?
A mediana vai ser a soma dos dois dividido por 2. Nesse caso, 3 mais 4, 7, dividido por 2, a mediana é 3,5. E quem é moda? Moda é aquele número que mais se repetiu. Bom, qual é o número que mais se repetiu? Bom, o único número que se repetiu aqui foi o 3 duas vezes. Então, esse número que mais se repete é a moda. Então, nesse caso, a moda é 3, ok? Vamos agora fazer mais outro exemplo. Deixa eu apagar aqui. E agora eu vou colocar uma quantidade ímpares de números, tá? Quando a quantidade for ímpar, aí agora você vai ter, ó. Imagina agora o número 2, 3, 5, 8, 3, 4, 5, 7, 6 números, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 números eu tenho agora, tá? Então, quem será a média? A média é pegar esses 7 números que eu estou aqui, ó. 2 mais 3 mais 5 mais 5 mais 8 mais 7 mais 12, tá? Dividir pela quantidade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, a média, nesse caso, será 5, 2 mais 3, 5, 5 mais 5, 10, mais 5, 15, 15 mais 8, 23, com mais 7, 30, 30 com mais 12, 42 sobre 7. E quem é 42 dividido por 7? 6. Essa é a divisão. Então, isso aqui é a média. Vamos agora ver quem é a mediana. Para fazer a mediana, eu coloco todos os números em ordem crescente. Então, o menor é o 2, depois é o 3, depois é o 5, que eu tenho ele duas vezes, depois eu tenho quem? O 7, depois vai ficar o 8 e depois o 12. Pronto, coloquei em ordem crescente. Como tem 7 números, eu faço isso. Ó, cancela esse com esse cancela com esse com esse. Quem é o número que fica no meio? Quem é o número que está no meio? 3 à direita, 3 à esquerda. Quem é o que ficou no meio? O 5. Então, isso aqui é a mediana. Então, a mediana, nesse caso, é 5. E quem é o número que mais apareceu? O número que mais apareceu foi o número 5. O número 5 apareceu duas vezes. Outro número não teve que aparecer duas vezes. Então, na verdade, a moda é 5. Ok? Agora vamos para o último exemplo sobre esse tema, tá? Esse número, nós podemos ter esses números aleatórios assim, pode aparecer em gráficos, em qualquer situação nós podemos colocar, tá? E eu vou colocar agora feito um gráfico, tá? Imagina que eu colocasse aqui e eu dissesse o seguinte, aqui é 2, aqui é 3, aqui é 3, e eu vou colocar janeiro, fevereiro, março, abril deu 3, abril, maio deu 4, junho deu 4, julho deu 4, agosto deu 6, agosto, setembro deu 4, outubro deu 3, dezembro, outubro, novembro deu 4 e dezembro deu 5. Então, vamos pensar que eu tivesse aqui casos de dengue na nossa cidade, tá? Então, vamos supor que isso aqui seja os casos de dengue. Em janeiro 2, fevereiro 3, março 3, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Então, o que seria a média? Pegar todos esses números e somar. Então, 2 mais 3, mais 3, mais 3, mais 4, mais 4, mais 4, mais 6, mais 4, mais 3, mais 4, mais 4, mais 5, tá? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, tá? Sim, beleza. Então aí eu vou dividir por 12, já que eu tenho 12 números. Então aí eu faria 2 mais 3, 5, 5 mais 3, 8, 8 mais 3, 11, 15, 15 mais 19, 23, 29, 29 com mais 7, 36, 40, 45,
dividido por 12, que aí dividindo nós vamos ter aproximadamente 3, alguma coisinha, tá? Aí deve dar 3,9987, 3,7 aproximadamente, tá? Quem seria a mediana? Então a mediana, se eu colocar em ordem, vai ficar assim, ó, 2 primeiro, aí depois tem um 3, um 3, um 3, tem mais algum 3, tem outro 3 aqui, aí depois 4, 4, 4, outro 4, outro 4, depois 5, depois 6. Aí eu vou agora saber quem é a mediana, tá? Vamos lá. Esse foi embora, foi embora, foi embora, foi embora, foi embora. Sobrou 2 no meio. Quem foi os 2 que sobrou? 4 e 4. Então 4 mais 4, dividido por 2, que vai dar 4. Essa é a mediana. E quem é a moda? Moda, veja, a mediana é pegar os 2 do meio, porque é número par. Se fosse ímpar, já era o do meio a resposta na hora. E quem é moda? É o que mais repete. Repetiu 4 vezes o número 3 e repetiu 5 vezes o número 4. Então o que mais repetiu foi o 4. Então a moda é 4, tá? Espero que vocês tenham aprendido. Qualquer dúvida sobre esse tema, assista o vídeo várias vezes e qualquer dúvida peça a mim no privado. Um abraço para todos e um ótimo final de semana.